O sistema é maior que os nomes, enquanto grande parte da internet discute brigas políticas como torcida organizada. Algumas conversas começam a revelar algo mais profundo. Recentemente, figuras como Richard Rasmussen, Júlio Balestrin e Renato Cariani tocaram em um ponto que muita gente sente, mas poucos conseguem explicar. O Brasil parece preso em um ciclo, esquerda contra direita contra esquerda, e no final, o sistema continua exatamente igual. Maromba. O Renan Santos, eu venho acompanhando ele muito de perto, ele é um cara que vem apresentando uma série de projetos. Mas o Renan, assim como qualquer outro candidato a presidente, sabe do que ele precisa? Ele precisa de um coro muito poderoso dentro da Câmara Federal, senão ele aprova o quê? Não aprova nada. Foi o que um comentou aqui também, o cara Porque pode não ter é uma... 2 milhões de votos, só que ele não aprova ninguém aprova nada dele. Não adianta, amigão. Ó, o seguinte, qualquer presidenciável, seja o Renan Santos ou qualquer outro presidenciável, que vier com propostas, essas propostas estarão sujeitas à votação da Câmara dos Deputados Federais e da Câmara do Senado. Então, há um movimento ainda maior, o quê? Que precisa o quê? Construir o quê? Conscienciosidade sobre quais serão as suas escolhas para o Poder Legislativo. Muita gente está falando aqui no chat de cidade pequena que fazem shows. Ih, não. Não só show, a Copa do Mundo vai acontecer só cidade junto pequena. praticamente da Olimpíada. O do show é escandaloso. Não, o show, Não é só cidade pequena, o Shakira não. da vida. E assim, tá? Shakira, por grande. exemplo, agora aconteceu. Isso, grande. dependente de quem queira abraçar a coisa, foi o Renan Santos que abriu essa porta. Ele foi lá, botou o dedo na ferida. E assim, tá? As pessoas estão crucificando o artista. Minha visão. O artista é um businessman. Liga uma prefeitura, ó, seguinte, tem um show aqui pra você em Piauí, Teresina, pra você tocar aqui. Não vai nem pro artista, vai pro empresário fechado, vambora. Então assim, não tô aqui pra defender artista, mas eu tô aqui, sabe o quê? Pra mostrar pra você onde tá o rolê. O rolê tá no prefeito e às vezes na emenda parlamentar do deputado, que manda pro prefeito. E o prefeito pega essa emenda e vamos fazer um show. Eu tenho 2.500 habitantes, não tem água tratada, não tem esgoto, não tem nada. Mas nós teremos o show do Joãozinho 30, que vai tocar aqui ao vivo, um dos cantores mais conhecidos do Brasil. Pão e circo para o povo. Meu irmão Richard Rasmussen fala sobre entrar para a política. A ideia de tentar mudar algo por dentro. Mas aí vem a pergunta, até que ponto alguém consegue mudar uma máquina tão gigantesca? Porque o problema do Brasil parece muito maior do que um presidente, muito maior que um partido. São 513 deputados federais, dezenas de senadores, milhares de assessores, estruturas inteiras sustentadas por dinheiro público. Meu irmão Richard Rasmussen, meu querido Pé Palmado, você é candidato ou candidato a federal? Tava até com meio vergonhante. Mas você não fala, primeiro porque eu sempre julguei a política como um campo, a gente já falou sobre isso, um campo muito ruim, porque a gente viu, tipo, olha esse tipo de político aqui. E não é só isso, né? Que não joga pro Brasil, joga, sabe, não é essa questão de esquerda e direita, sabe? Não joga nem o título, não joga pro Brasil, cara. E é o título, né? É assim, Só interesse pessoal. Sabe? As pautas não interessam. Que pauta é essa? Que pauta é interesse essa? social, Que interesse pessoal. Que pauta é Maria José, sei lá, tem essa aí, Helena, que pauta é essa? Isso não é pro Brasil, cara. Que é contra o agro. Aí, sabe? Então nós estamos na pauta ideológica total. Enquanto houver essa guerra de esquerda e direita, o Brasil não vai pra frente. Tem que parar com isso. E não é assim, né? O problema é o seguinte, toda vez que um comunicador, uma figura pública como nós, se manifesta politicamente, já há polarização na sua rede. Porque as pessoas te seguem pela biologia, não te seguem pela política. E quando você expressa um posicionamento político, automaticamente a pessoa mistura as coisas. O biólogo Richard não pode ter uma opinião política, porque se ele tiver uma opinião política divergente à minha, que sou seu seguidor, automaticamente já me sinto ofendido por ti e já deixo de seguir vocês. O Brasil é assim. Enquanto isso, pequenos municípios realizam shows milionários, eventos superfaturados, contratos questionáveis. E a população continua esperando o básico: saúde, estrada, segurança, oportunidade. Projetos importantes ficam anos travados.
Leis demoram, debates viram espetáculo e o povo acompanha tudo como se fosse campeonato de Brasil é futebol. E é o segundo ponto. Quando você se torna, como você se tornou, um pré-candidato a deputado federal, você deixa de ser um biólogo e se torna um político. E o político no Brasil tem uma imagem muito ruim. Exato. Política no Brasil é sinônimo de corrupção, política no Brasil é sinônimo de oportunismo, de vantagem. O problema é que as pessoas, talvez elas não entendam de uma coisa muito importante. Para que não aconteçam pautas como essa, onde ela diz que ela é contra defensivo agrícola, precisa existir políticas públicas feitas por pessoas competentes. Por mais que você deteste ver figuras públicas que você admira como candidatos, você precisa entender que tudo o que acontece dentro da tua vida, a nível de sociedade, é impactado por políticas. Não adianta, gente, não adianta. Quando você sai de casa, a segurança ou a insegurança que você tem é vinda de resultados políticos, de decisões políticas. Quando você paga o imposto, quando você compra algo, quando você importa algo, quando você precisa de medicina, quando você precisa de qualquer coisa que esteja em conjunto com outras pessoas, você está impactado por decisões políticas. E aí a primeira reação é... Mas quem entende minimamente o funcionamento do sistema percebe uma coisa: aprovar mudanças profundas no Brasil não é simples, porque o Congresso é fragmentado. Interesses diferentes se chocam o tempo todo e alianças mudam conforme conveniência política. E talvez seja exatamente aí que nasce o sentimento de frustração coletiva. A sensação de que não importa quem entra, a máquina continua andando do mesmo jeito. Cariani, não se mete nisso não, velho. Isso vai te corromper. Richard, não se mete nisso não, cara. Isso é roubada. Sai dessa. Então, será que nós teremos que viver com as mesmas caras pro resto da vida? Será que o Brasil tá fadado a ter aquele mesmo grupo de político que há 30, 40 anos estão lá, velho, caquético, continua trazendo o comando sobre decisões na sua vida? Será que não está na hora de novas caras, de novas cabeças, com mais competências, mas não competências de articulação, competência técnica, para poder começar a ver mudanças reais na sua vida? Quando um amigo, que somos nós, de você, vira e fala assim: vou entrar pra política. Pô, Fudeu. gostava pra caramba do Julião, velho. Agora O não Julião quero entrou mais. na política, mano, e perdi o cara, velho. Parece que você está anunciando um crime, parece que você está assumindo uma posição de corrupção. E eu entendo por que vocês fazem isso, sabe por quê? Porque a história política no Brasil é muito ruim. Só que você só vai mudar a história política no Brasil quando houver novos rostos. Enquanto os mesmos rostos estiverem lá, enquanto as mesmas pessoas estiverem lá, você tem a mesma corja administrando a tua vida. Então, quando um cara como Richard Rasmussen ousa tomar a atitude de literalmente sair do backstage, de ser um dedo para apontar erro, isso aqui tá errado, isso aqui tá errado. Quantas vezes nós juntos apontamos erros de políticas públicas que nós temos muito mais competência e sabemos como fazer melhor? O Richard tá tirando o dedo de ser um acusador e resolveu ser um interventor. Ele mais perde do que ganha. Só que eu, como apaixonado pela política também que eu sou, porque eu sei que é o único caminho de mudar uma sociedade, eu entendo o que é a decisão do Richard. É uma decisão de missão. Mas é duro você ver o Richard assim, acanhado de falar, porque eu entendo lá dele. Ganha um título, velho. Você deixa de ser o biólogo e vira o bandido. Ou pré-candidato a bandido. Deputado federal, ele é o poder legislativo, ou seja, ele cria leis. Ele não é um poder executivo. O Richard, ele não vai poder montar um hospital. Ele não vai poder fazer um santuário de animais. Ele não vai poder fazer isso. Ele não vai poder criar Não, ele não pode criar nada, ele não pode construir nada, porque ele não é um poder executivo, ele é um poder legislativo. Muitos citam nomes alternativos, pessoas fora da política tradicional,
como no caso de Renan Santos e outros movimentos independentes que defendem redução do Estado, menos burocracia e menos privilégios. Mas existe outro debate. Até que ponto o próprio sistema permite que figuras totalmente fora da estrutura tradicional cheguem ao topo? Porque no Brasil, para jogar o jogo político, você precisa entrar em um partido. E partidos têm interesses. Então surge a lógica do menos pior. Não votar por esperança, mas votar para evitar algo considerado pior. E talvez isso explique por que tantas pessoas se sentem desconectadas da política atual. Enquanto isso, a máquina pública cresce. Prefeituras pequenas acumulam cargos, assessores, secretarias, gastos difíceis de justificar. Tudo isso sustentado por quem trabalha, paga imposto e tenta sobreviver em um país extremamente burocrático. Desenvolve leis e aprova leis. O governo federal. Mas o que o Richard pode fazer? Ele pode pegar um prefeito de uma determinada cidade e chegar ao prefeito e falar assim: olha, o que você acha de criarmos um santuário de animais assim, assim, assado? Richard, o prefeito, ótimo. Olha, eu tenho essa área, eu tenho esse espaço, eu tenho esses funcionários. Aí você fala assim: toma essa emenda aqui de 5 milhões de reais e vamos construir um santuário para animais assim, assim, assado. A prefeitura vai construir. O Richard sequer pode fiscalizar. A prefeitura vai construir. Pode acompanhar. Porque quem vai fiscalizar não é você. Quem vai fiscalizar é o fiscal do prefeito. Quem é o fiscal do prefeito? Não, os vereadores. Vereador é quem fiscaliza os prefeitos. Existe o Tribunal de Contas da União que fiscaliza como um todo, mas não é nenhuma fiscalização indireta, é uma fiscalização direta. Ele audita mesmo. Mas o fiscal do prefeito é o vereador. O fiscal do governador é o deputado estadual. E o fiscal do deputado federal, o fiscal do presidente é o deputado federal. Sabe onde está o grande problema de um deputado federal? Vou explicar para você qual é o grande problema. Cariane, se há 513 deputados federais e cada um deles recebe 37 milhões de emenda parlamentar, aonde está esse dinheiro? Que eu nunca vi. Aonde está o dinheiro desse deputado? Qual é a obra que ele fez? O que os deputados federais costumam fazer e deputados estaduais também, tá? Sem acusar, sem dizer nomes. A grande maioria faz isso. Ele pega os 37 milhões, gente, e em vez de escolher 4, 5 prefeituras e fazer um belo projeto, de acordo com a pauta dele, porque quem vota em você acredita na tua pauta. 50% desses 37 milhões é para saúde, é obrigatório. Imagina o que você não consegue fazer se você pegar 5, 6 milhões com uma parceria numa prefeitura dentro da saúde. Meu irmão, você faz uma UBS. O deputado pega essa emenda e ele pulveriza em 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 1 milhão e meio, 300 mil, em várias prefeituras. Sabe por quê? Porque ele já tá pensando na reeleição dele. Eu meto uma emenda para você na cidade de Pindodoca de não sei o que lá. Quando tiver chegando minha vez, ô prefeito, aquela moral, tá? Vou aí, você vai fazer um discurso para mim na cidade, olha, foi ele que me ajudou aqui, ele mandou emenda para cá, tal, tudo. E aí você fica pulverizando dinheiro da sua emenda parlamentar, literalmente, para quê? Para conseguir votos, porque você não tem quoro suficiente de votos. E aí gera muita frustração nas pessoas. Cariane, Richard não vai resolver nada. São 513 contra ele. Pensa assim a vida inteira e os mesmos serão lá a vida inteira. Os mesmos serão lá a vida inteira. Para mim foi muito difícil tomar essa decisão. Não é a primeira vez que já em outras eleições falavam, isso não sei o que lá, mas eu senti, até agora sim, para tomar a coragem de falar e dizer isso, foi no Glauber que eu falei a primeira vez. Tá? Foi agora, recentemente, eu estava com o Biólogo Henrique também vai entrar pelo Rio de Janeiro. Vai. E nós estamos, o da Aldeia vai entrar como pelo Amapá. Richard, se você tiver 250 mil votos, por exemplo, você está eleito. E aí, quando você chegar lá, você vai encontrar um cara com 70 mil votos, eleito na raspa do tacho, promovido pelo partido, e é esse cara que manda lá. Porque ele está lá há 12, 14, 16 anos. Esse é o cara que manda. Esse é o cara que tem a cadeira dentro de alguma comissão, quer dizer, esporte, saúde, o cara tem a cadeira da comissão, esse é o cara que chefia o partido, esse é o cara que dita as regras. É por isso que eu não posso entrar, veja, hoje você é eleito em São Paulo com 100 mil votos, pelo partido que você escolheu. Eu tenho uma razão para escolher esse partido, depois pode falar isso, mas com 100 mil votos eu sou eleito. Eu não quero ser um deputado de 100 mil votos, eu já falei, e eu estou me cercando, eu estou entrando numa brecha. Pouco muda se você tiver 100 mil, 200 mil. Se eu entrar,
não vai mudar nada. Não, vai mudar. Não vai mudar nada. Eu vou te frustrar porque eu conheço amigos meus que chegaram com 400, 500 mil votos e os caras chegaram e falaram, Fica gatinho. aqui, tá vendo essa fila aqui, ó? Você tá lá no final da fila. Pega uma tá? senha e vai pro fundo. Pega a senha. No partido você tem moral. Afinal de contas, você pode trazer uns dois Você junto com você. traciona, né? Só que é o partido, tá? Lá dentro, amigão, lá dentro, as mesmas pessoas. Então, qual é o papel, entendeu ali, que eu vou te falar pra você se preparar. O papel é o seguinte, você vai chegar e os caras vão falar, filha lá atrás. E aí, meu amigo, com toda essa sua inteligência, com esse seu carisma, você vai começar a mostrar que há a possibilidade de ser feito um trabalho diferente. E aí você vai descobrir quem é joio e quem é trigo. Quem é trigo, vem aqui, olha isso aqui. Ô, cara, faz sentido. Quero você apresentando isso lá. Apresenta lá. Gostei muito disso, isso aqui é muito bom pro nosso país. Outro joio. Vem cá, não, joio. Esse aí esquece, joio. Lembra da Bíblia? Joio e trigo? Iguaizinhos. Tem que separar. Não é alimento. Porcaria. É isso que vai pegar. É isso que vai ter que fazer. Você pode chegar com 500 mil votos. 500 mil votos. Richard, não se frustre. Você não vai chegar lá comandando uma comissão. Você não vai chegar lá, você pode chegar com 500 mil votos. Você não vai chegar lá sentando na janela. Não vai, velho. Não vai. E você pode falar com qualquer cara grande que eles vão virar e falar assim, Richard, você não vai. Mas você é uma oportunidade tremenda de você contaminar pro bem através daquilo que você tem competência para legislar, não executar. Legislar. Que é o que o nosso público pode pedir de você. Legislar leis. Criar projetos de leis, votar leis, distribuir emendas parlamentares. Existem grandes políticos dentro do nosso meio da rede social e que tem profunda dificuldade, às vezes, de aprovar leis. Por quê? Porque lá dentro não é um grande articulador. E, ó, posso falar, amigão, se você não quer pica, já nem entra na deputado, porque você já entra com a pica desse tamanho, assim, ó, como deputado. Sabe com a pica? Pica primeiro da galera, que vão chegar e falar, quero ver. Mostra pra mim aí, Richard, muda essa porra. 513 contra 1, 512 contra 1. Primeiro tem a pica, da exigência da galera. Segunda pica, sabe o que é? Você vai pra lá na terça-feira e volta na sexta-feira. Trampo? Esquece, amigo. Se você quiser fazer um negócio bem feito, live, vídeo, patrocínio, essas coisas, esquece. Você vai na terça e volta na sexta. Entendeu? Segunda, sábado, domingo. Entendeu? Viagens e tudo mais. Difícil. As excursões que você faz, que pagam as contas da sua família, esquece. Terceira pica, sabe qual é? É o seguinte, é chegar lá e entender que pra máquina não te engolir, você vai ter que, ó, você quer me fazer rir no seu projeto? Olha o meu projeto aqui. Pô, cara, eu não acredito nesse projeto. Ah, você não acredita nesse projeto? Não acredito. Texto padrão. Mas aqui está o ponto mais importante. Isso não é sobre idolatrar políticos, nem demonizar lados. É sobre perceber que o problema parece estrutural. Porque trocar nomes sem mudar estruturas raramente muda resultados. A polarização alimenta a audiência, gera engajamento, move redes sociais. Mas enquanto a população briga, o sistema continua funcionando. Lento, pesado, caro. E talvez a pergunta que mais assusta seja essa. O Brasil realmente precisa de novos políticos ou de um novo modelo? A mente sombra observa. Porque no fim, o jogo político brasileiro parece menos sobre mudanças reais e mais sobre quem consegue sobreviver dentro da máquina. E talvez a pergunta que mais assusta seja essa. O Brasil realmente precisa de novos políticos ou de um novo modelo? A mente sombra observa. Porque no fim, o jogo político brasileiro parece menos sobre mudanças reais e mais sobre quem consegue sobreviver dentro da máquina. E talvez o maior problema do Brasil não seja apenas Brasília, porque enquanto muita gente passa o dia inteiro brigando por política federal, esquece de olhar para o próprio quintal. Existe poder municipal, existe poder estadual, prefeituras pequenas com gastos absurdos, câmaras municipais infladas, cargos desnecessários, favores políticos. Mas, curiosamente, muita gente critica a corrupção nacional e passa pano para o político corrupto da própria cidade, só porque conhece.
só porque ajudou alguém, só porque é gente boa. E é aí que nasce a hipocrisia, porque corrupção pequena continua sendo corrupção, desvio pequeno continua sendo desvio. O problema não começa só no topo, ele cresce quando a própria população normaliza. Enquanto isso, o brasileiro continua dividido entre lado A e lado B, como se políticos fossem times de futebol, mas o sistema continua funcionando do mesmo jeito, pesado, caro, lento. Talvez a verdadeira mudança comece quando as pessoas entenderem uma coisa simples: fiscalizar só Brasília não basta. A mudança também começa na sua rua, na sua cidade, no seu estado, porque no fim o sistema não se sustenta sozinho. Ele se sustenta quando milhões escolhem ignorar aquilo que criticam nos outros. A mente sombra observa, porque às vezes o problema não é apenas quem está no poder, mas o quanto as pessoas se acostumaram com ele.